Não, vamos seguir aí no normal. Acho que é melhor, não? Todo mundo ouvindo? Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui pra ver agora se eu consigo ouvir vocês. Estão ouvindo? O áudio tá bom? Tá? Como é que tá? É porque tem um certo delay de... Sim. Deixa eu mandar a live aqui também, né? Pessoal. Já foi? Ouvindo? Vamos começar? Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente tá aqui com Babi, a nossa expert em contratos, né? Pra justamente ajudar aí a gente, né? Eu também sou leiga aí nessa questão de contrato. A gente sempre fica na dúvida, né? Será que precisa? Será que não precisa? E esse contrato, será que tá bom? Será que... Como é que é essas coisas? Então a gente tá aqui, vai conversar um pouquinho com o Babi, que ela vai explicar pra gente os principais pontos, assim, onde é que a gente deve ficar alerta ou não, em qual situação usar. E ela também trouxe alguns exemplos, algumas situações que você vê para entender a importância mesmo de um contrato, né? Isso aí, gente, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu sou a head de contratos aqui da Carlos Pinto e a gente vai bater um papo, na verdade, a respeito de contratos. Eu acho que contrato ainda é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho de medo, não sei porquê, né? Mas vamos lá. Vai desmistificar isso Vamos aqui hoje. desmistificar isso. Acho que é bom começar pincelando os modelos que tem, né? Para os tipos de contrato, acho que posso dizer assim, né? Pronto, vamos lá. A primeira coisa que é super importante a gente saber é que contrato a gente não percebe, mas envolve diversos aspectos da nossa vida. Ele está presente em vários momentos. O contrato, ele é a formalização de uma vontade consensual de duas ou mais pessoas. Então, assim, quando a gente vai ali na esquina comprar uma tapioca, a gente está fazendo um contrato. Ele não está no papel, mas é um contrato verbal. O vendedor, ele está me entregando um produto e eu estou, por isso, pagando para ele um preço. Então, existe ali um acordo entre aquelas partes. E aí, a gente percebe que isso envolve muito mais coisa, né, do que a gente normalmente imagina. Os contratos, então, a gente pode dividir ele ou por área. Exemplo, a gente pode pegar contratos na seara trabalhista. E aí a gente vai ter um contrato de trabalho, um contrato de experiência, um contrato de estágio. A gente pode pegar contratos na área civil. Então, a gente vai ter ali um contrato de compra e venda, que eu acho que muita gente conhece, um contrato de locação, um contrato de prestação de serviço. Na área societária, então a gente tem um memorando de entendimentos, um contrato social. Sim, memorando de entendimentos eu estou falando por quê? Porque não é só aquilo que tem o nome contrato que é considerado um contrato, tá? Um memorando de entendimento, por exemplo, ele é um documento que é feito ali entre os sócios e que traz algumas obrigações com relação àqueles sócios e à sociedade, tá? Mas além de classificar os contratos pelas áreas do direito, que você percebe que tem várias outras, como eu falei, é uma coisa bem abrangente, a gente pode classificar ele com relação ao objeto, com relação às pessoas, a forma de execução. E aí a gente tem, por exemplo, os contratos gratuitos. O que são contratos gratuitos? São contratos em que ele traz obrigação apenas para uma das partes. Então, se a gente pega assim, uma doação pura, eu tenho um bem e quero doar para você. Você não vai precisar me pagar nada por isso. Então, a única obrigação é minha, de transferir aquele bem. E aí ele pode ser também oneroso, que é o exemplo que eu estava dando do contrato de compra e venda. Eu entrego uma coisa e você me paga por aquilo. Então, existem obrigações para as duas partes. É um contrato oneroso. Os contratos, eles também podem ser aleatórios. Ou seja, uma das partes, pelo menos, ela não sabe exatamente
o que ela vai levar. Estou generalizando, estou sendo bem generalista nessa definição, mas com exemplo vocês vão entender. Por exemplo, quando eu faço a compra de uma safra X de laranja, não tem como eu quantificar quantas toneladas de laranja vão ter na safra, mas eu me comprometi a comprar aquilo. Então é um contrato que a gente chama de aleatório. Isso também acontece nos contratos de seguro, onde eu estou pagando um seguro para a empresa e a empresa não sabe quando vai precisar ou se vai precisar me pagar qualquer tipo de indenização. Caso eu bata, se for o seguro de um veículo, né? Ou de vida, né? Se for um seguro de vida. Os contratos, eles podem ser também, essa é boa, eles podem ser paritários, ou seja, quando a gente tem a possibilidade de discutir as cláusulas, contrato de compra e venda. Você vai me dizer por quanto você está vendendo a sua casa. E eu vou dizer se eu quero pagar ou não. Diferente de um contrato que a gente faz com a nossa operadora de telefonia, que é um contrato de adesão. Então, aquela parte dali, aquela empresa de telefonia, ela coloca as regras e eu simplesmente posso aderir ou não. Não tem como eu dizer, não, eu não concordo com isso, vamos mudar, né? Uma coisa legal também é entender que os contratos, eles podem ser solenes, ou seja, existe uma solenidade em torno daquilo. Quando eu vou comprar um imóvel, a gente precisa fazer uma escritura do imóvel. E essa escritura tem requisitos que são postos pela lei. Eu não posso fazer uma escritura de qualquer forma. Não posso fazer da minha cabeça. Existem regras para serem feitas. Então, os contratos eles podem ser solenes, quando a lei diz como é que tem que ser feito, ou não. Ele tem uma forma livre, que é quando eu simplesmente faço ele da minha cabeça, digamos assim, entendeu? Então, a gente tem aí um leque de vários tipos de contrato. Porque como ele está ali rondando todos os nossos tipos de relacionamento, a gente tem realmente uma gama muito grande. Os contratos eles podem ser verbais ou escritos. Então, não é porque eu não coloquei um contrato no papel que ele não é válido. Já teve um caso de um rapaz que executou ali um contratozinho que tinha todos os requisitos e estava assim, posto num pedacinho de guardanapo. Mas estava assinado pelas partes, tinha testemunha, o objeto era possível, era lícito. Então, no caso aí, vai autenticar como é que... Hoje em dia, na verdade, tem determinadas coisas que a gente não precisa nem reconhecer firma. A gente declara autenticidade, mas aí a gente poderia promover uma ação monitória, que a gente chama de ação monitória, para a gente validar aquele documento e executar aquele contrato. E essa questão da gama é bom, mas também assim, até tomar cuidado, né? Porque justamente tem tanto tipo de contrato para tantas situações que eu acho que a pessoa pode até usar um que não cumpra bem, né, o fim daquilo. Eu acho que é bom até a pessoa se orientar bem, né, certinho para fechar aquilo, né? É super importante a gente sempre ter orientação, porque como a gente está dizendo, como ele é aplicado em diversas ocasiões, a gente precisa saber exatamente o que a gente está contratando, sabe? Então, se a gente está fazendo um contrato de empréstimo, a gente tem que saber direitinho todas aquelas regras. Ou se não é um empréstimo, eu estou fazendo uma doação. Então, a gente tem que saber diferenciar, de fato, aquela relação para poder colocar ela ali, digamos, no papel, né? Isso. E assim, indo para situações, por exemplo, tem vários tipos, mas quando é que a gente deve usar contrato? Vamos lá. A contratualista aqui, ela vai dizer que sempre. Mas não, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem um certo receio de fazer contrato. Acho que o pessoal não se sente ainda muito confortável, né? Para isso. Às vezes, as pessoas ficam desconfiadas porque não entendem o que está escrito ali no contrato. Sim. Né? Ou então acham que, não, vamos fazer um negócio aqui de boca que tá tudo certo. E isso passa até por uma falta de conscientização das pessoas. Mas o que acontece?
eu já falei que os contratos eles podem ser verbais, né? Mas quando a gente coloca um contrato num papel, a gente dá uma certeza ainda maior daquilo que as partes combinaram. Então, se tu me diz que tu vai vender uma casa por R$1 milhão e eu digo que não, foi 500 mil, é muito melhor que aquilo ali esteja amarradinho no papel, né? Agora, em outro tipo de relacionamento, quando o bem tem um valor muito pequeno, um exemplo da tapioca, não tem pra que eu chegar pro vendedor e dizer, olha, me dá aí, assina esse papel aqui, pra eu ter certeza que você tá me vendendo a tapioca por R$2 e tal. Então, assim, em relações que possuem um valor mais baixo, não é um valor econômico ali envolvido mais baixo, que o risco é mais baixo, até porque, cara, você tá ali na hora, você deu dinheiro, o cara vai imediatamente te dar aquela contraprestação ali, né? E a relação, ela se extingue de uma forma muito rápida, então não tem pra que a gente assinar um contrato formal, escrito ali pra isso. Ou então, por exemplo, a gente tá comprando uma TV, a gente compra através de algum site, a gente às vezes não percebe, mas a gente quando entra num site e aceita ali aquela política de privacidade, aqueles termos de uso, aquele ali é um tipo de contrato que a gente está assinando. Então, você vai vendo que existe uma gradação com relação ao valor econômico do bem. Para uma compra de um cachorro-quente, a gente não utiliza. Para a compra de uma TV, a gente já usa algo um pouco mais elaborado. E assim, tentando puxar um pouquinho para uma coisa bastante do dia a dia. Cada vez mais o pessoal tá fazendo assim, tá freelancer. Sim. Sim. E tem muita gente que faz freelancer só de boca, não faz contrato. E aí, nessa situação, por exemplo, você acha que o quê? Ai, não, tá tranquilo, porque realmente é uma coisa mais livre mesmo, dá para seguir assim ou não? Alguma das partes pode se sair lesionada, né, se não fazer um contrato bonitinho assim? Como é que tua opinião, assim, como profissional? É importante as pessoas não confundirem o contrato em si com o tipo de relação. Então, assim, apesar da pessoa ser um freelancer, ou seja, ela não tem nenhum vínculo grande ali com aquela empresa, mas as obrigações dela estão bem delimitadas. Então, é importante a gente colocar isso no papel. Ela está ali prestando serviço de forma eventual ali para aquela empresa, é algo específico, pontual, mas ela tem obrigações, ela precisa entregar o trabalho dela no prazo, a empresa precisa pagar ela na data do vencimento, se ela não entregar, o que é que vai acontecer? Então, assim, esse tipo de relação, apesar de ser uma relação um pouco mais livre do que alguém que presta serviço todo dia ou que tem de fato uma relação de emprego ali com aquela empresa, ainda tem obrigações que precisam ser cumpridas. E quando a gente faz isso, é o que eu sempre digo, a gente evita o conflito. Sim. Porque a gente escreveu, a pessoa compreendeu o que é que precisa ser feito e eu compreendi o que é que eu vou receber com aquilo. Isso é super importante em uma relação societária. O memorando de entendimento, por exemplo, é um instrumento extremamente importante em uma sociedade. Uma coisa que eu falo sempre é que contrato é feito para a hora do divórcio, não é para a hora do casamento. Porque na hora do casamento tá todo mundo super feliz, é aquele oba-oba. O problema é na hora do divórcio, que aí diz, não, eu tinha que ficar com isso aqui é meu. Então, é importante a gente estar com aquelas cláusulas ali, certinhas e tal. Especialmente porque no caso de um freelancer, por exemplo, a gente está contando com aquele serviço daquela pessoa e a gente pode ficar super prejudicado se isso não vier a acontecer. No caso do memorando de entendimentos, muitas vezes a continuidade de uma sociedade depende daquilo, né? Eu já vi diversas sociedades que estavam se desfazendo por questões técnicas que, se tivessem sido postas em um memorando de entendimentos, não estaria tendo esse tipo de problema. Por exemplo, sócios definiram que
se os funcionários ali, se atingissem X de venda, receberiam um carro. Sendo que aí as pessoas esqueceram de especificar qual tipo de carro. Era uma BMW ou era um Fusquinha? Entendeu? Uma pequena diferença, né? Isso. Por isso que eu falo do memória de entendimento, porque é um instrumento que vem para regulamentar esses pormenores, tá? O contrato social de uma sociedade é um documento que vai constituir as regras de uma forma geral. Então vai definir qual é o capital inicial da sociedade, a forma de distribuição de lucro, vai definir reunião de sócio, balanço, quando é que vai ser feito, forma de extinção da sociedade. Mas algumas outras coisas, como por exemplo, os sócios podem tirar férias na mesma época. A gente não coloca isso no contrato social, mas a gente pode colocar no memorando de entendimentos. Os sócios eles podem tirar uma licença remunerada ou não remunerada, sabe? Por isso que eu digo, é importante fazer contrato, não precisa ser para pequenas coisas, né? Mas para relações que têm uma complexidade maior ou para relações com valor econômico agregado mais alto, sim, é importante a gente formalizar isso em um papel. Para ficar bem entendido, né? Não ter possibilidade de existir nenhum ruído nem nada. Isso. É o famoso ditado, é melhor prevenir do que remediar. Combinado não sai caro. Pronto, então vê. Falando assim, tipos de contrato, a gente já sabe que tem muitos, então assim, qual o contrato mais inusitado que já fez assim? Já que a gente já sabe que pode de diferentes cenários aí, né? Vamos lá. Eu acho que eu nunca fiz um contrato super inusitado, mas eu já vi algumas, né? Na verdade, não é o contrato em si que é inusitado, mas as cláusulas do contrato são um pouco inusitadas. Quem acompanha a gente aqui na Carlos Pinto, acho que já viu que uma das vezes a gente noticiou, né, a história de uma moça que ela tinha pago uma dívida com sexo oral. Então, assim, foi aceito pelo tribunal, acho que foi espanhol, eles aceitaram essa forma de pagamento como válida e a pessoa quitou a dívida dela desse jeito. Contrato de jogador de futebol também é fenomenal. Thiago Silva, por exemplo, ele tem uma cláusula no contrato, acho que na época era Paris Saint-Germain, que ele recebia um bônus se ele não reclamasse das decisões do técnico em meios de comunicação. Então, se ele não falasse nada ali, o técnico disse, o esquema de jogo é esse aqui, e se Thiago Silva não reclamasse disso, ele era um bônus. Um bônus ali. E é de não sei quantos mil, né? É um negócio assim, bem absurdo. Legal também, um dia desses eu vi, não sei se vocês lembram de Luizito Soares, um jogador, que ele na Copa do Mundo mordeu um adversário. Não sei se vocês lembram disso. Mas na época, acho que ele jogava no Barcelona, e aí o Barcelona incluiu uma cláusula no contrato dele, falando que se ele mordesse algum outro jogador, ele ia ter o contrato dele extinto. Então, precisava especificar. Precisava especificar. Veja que coisa curiosa, né? Outra coisa interessante, isso falando de contrato assim, de pessoas mais famosas, né? Mas é o do dono do Facebook, né? Titio Mark ali. Ele tem no contrato de casamento dele com a Priscila, tem uma cláusula que ele precisa pelo menos passar uma noite com ela por semana, além de 100 minutos de tempo de qualidade durante a semana. Então, assim, se isso não acontecer, ela pode alegar uma quebra ali, né, naquele pacto nupcial deles e separarem, ela receber indenização e tal. Vê, então aí agora essa questão dos 100 minutos de qualidade. Aí nesse aspecto, então, como é que isso também funciona, essa definição? Porque vai que isso funciona, acho que até pode ser uma brecha para ambas as partes, né? Porque o que é 100 minutos de qualidade para mim é a mesma coisa que vai ser para você. Como é que rola isso? Então, é super importante a gente sempre ter uma assessoria
para formular contratos que sejam efetivamente executáveis e que sejam contratos bem feitos. Porque, por exemplo, a Priscila, ela colocou que precisava de 100 minutos de tempo de qualidade no relacionamento dela com o Mark. Se a gente não explicar o que é tempo de qualidade, a cláusula ela pode nunca ser aplicável. Então, ele pode alegar que tempo de qualidade é ele estar no mesmo quarto que ela sem usar o telefone, mas não trocar uma palavra com ela, entendeu? Então, a gente precisa prever determinadas situações e saber como é que a gente agiria ali, naquele momento. Sim. Porque tempo de qualidade é algo muito abrangente. Outro caso que aconteceu, inclusive com jogadores de futebol, foi... esqueci o nome do jogador, mas ele jogava por um clube da Alemanha e o contrato dele dizia que a cada temporada que ele passasse no clube, ele ganharia uma casa. Ao final da primeira temporada, ele recebeu uma maquete, uma casa de 20 centímetros. Então, assim, é muito importante os contratos serem bem executados. É importante você ter assessoria, porque a gente acaba querendo fazer contratos genéricos. Muita gente usa modelo para fazer vários contratos. Eu compreendo, existem coisas que dá pra gente tornar uma coisa mais automática, mas é muito importante a gente prestar atenção cada ponto, vírgula, palavras. Cada relacionamento e cada contrato envolve negociações diferentes. No caso desse cara, ele precisava dizer, poxa, eu vou ganhar uma casa. A casa pode ser em qualquer lugar do mundo. A casa vai ser de quanto? A casa vai... Sabe? A gente precisava especificar melhor esse tipo de coisa. Não sei quantos metros quadrados. Qual o valor máximo? Qual o valor mínimo? Então, quem trabalha com contratos tem realmente um desafio muito grande, porque muitas vezes a gente não está presente na hora da negociação e a gente precisa ali entender o que aconteceu para colocar aquilo dali no papel, né? E a gente precisa, assim, antever, né? Prever essas situações e, de fato, tentar fazer com que as partes tenham o menor risco possível em decorrência daquele relacionamento. Para deixar o contrato seguro, né? Isso, para deixar um contrato bem seguro, entendeu? E, inclusive, entrando nesse assunto, então, tipo, se a gente fosse elencar, assim, em alguns tópicos, o que é necessário para a gente ter aquele contrato o mais seguro possível? Primeiro, a gente tem obrigações bem definidas. Então, você precisa compreender o que é que você vai me dar e eu preciso compreender o que é que eu também preciso te dar. Então, a gente precisa delimitar bem essas obrigações, tá? A gente precisa saber também o que é que vai acontecer se eu ou você não cumpre aquela obrigação. E, por fim, acho que o local em que a gente pode executar aquele contrato, caso a gente precise judicializar aquela relação ali. Obviamente, como eu já disse, cada contrato ele possui questões específicas. Então, cada contrato vai ter uma peculiaridade que a gente precisa analisar para deixar ele mais seguro. O contrato de Priscila com Mark Zuckerberg, se a gente não definir o que é tempo de qualidade, o contrato vai ser, aquela cláusula dali vai ser ineficaz. Ela não vai surtir efeito, tá? A mesma coisa que aconteceu com o cara lá do jogador do time da Alemanha. Se você não analisa muito bem essas particularidades de cada contrato, o contrato ele vai ficar frágil. Mas de forma geral, falando de modo geral para todos eles, seria isso. Compreender as suas obrigações, saber o que acontece caso alguma obrigação não seja cumprida e onde é que a gente pode exigir o cumprimento dessas obrigações. Ou seja, também, isso ajuda até a pessoa para não cometer esses erros dentro do contrato. E, inclusive, já puxando para esse gancho aí, tipo, o que é que o pessoal normalmente mais erra quando está fazendo contrato?
não compreender a relação jurídica ali envolvida. Como eu disse, muitas vezes os advogados eles não estão presentes na negociação, então acabam não entendendo o espírito daquele contrato, e isso gera muito prejuízo. Então, acho que não saber realmente expressar a vontade das partes. E para quem está contratando, não leu o contrato. Tem gente que não lê ali o contrato e eu fico agoniada. Você está contratando, mas não lê o que está contratando, como assim? É o famoso li os termos de uso, né? Assim. Li e concordo. Concordo. Então, assim, é importante ler, saber o que é que você está contratando. Mas aí isso volta para uma questão que eu tinha falado lá no começo, que é com relação a as pessoas ainda terem um certo receio de firmarem contratos aqui no Brasil. E aí o que eu levanto as pessoas não leem por preguiça, talvez, mas muitas vezes porque elas não compreendem o que está ali escrito. E aí o advogado ele tem um papel fundamental aí nisso. Primeiro de conscientização, né, da necessidade de você fazer esse contrato, colocar ele no papel. E segundo, de tornar o contrato um instrumento simples. Ele não precisa ser complexo. De fácil entendimento. Ele pode ser de fácil entendimento. A gente não precisa estar usando uma linguagem hiperjurídica, até porque a maioria das vezes o nosso cliente ele não tem formação jurídica. Então ele não vai compreender aquele termo ali que a gente está usando. Então a gente precisa usar uma linguagem fácil, porque se o cliente ele precisa saber o que ele está contratando, quem escreveu o contrato precisa fazer de uma forma simples, para que o cliente entenda, né? E aí é isso, ler o contrato, os advogados fazerem isso de uma forma simples, não precisa usar aquela linguagem rebuscada, tentar, às vezes, até trocar ali aquela palavra, o contratante vai ter direito a isso, isso e isso. Talvez ajude a colocar o nome da pessoa. Elaine está contratando isso, isso e isso. Bárbara vai fazer isso, isso e isso, sabe? Realmente aproximar o instrumento de quem está usando, né? É facilitar e não dificultar, né? Exatamente, facilitar, não dificultar. Eu também, o pessoal também comentou algumas coisinhas aí, inclusive já pergunto pra vocês, né? Vocês já passaram por situações difíceis, até inusitadas assim, com contrato? Conta aí também, o Babi até vai opinar sobre a situação. E me contem aí, que depois eu vou usar aqui como caso nas próximas E agora assim, puxando essa conversa narrativa mais para a atualidade, tecnologia, NFT, blockchain, todo mundo falando, e a gente vê que tem muito pessoal usando contrato inteligente, né? Isso. Tipo, como é que funciona isso? Vamos lá. O contrato inteligente é um contrato que ele é autoexecutável, tá? Então ele não precisa da intervenção de um terceiro para fazer com que aquela relação aconteça. É um código, né? E esse código ali, ele é escrito com tecnologia blockchain, então por isso acaba sendo super seguro, porque está ligado ali na rede, aquele bloco de informações é inscrito ali naquela rede para todo mundo, é validado por todo mundo e não tem como você apagar. Então existe essa segurança muito grande, porque está posto para todos, né? E aí, deixa eu tentar explicar isso de uma forma simples. Os contratos inteligentes, eles funcionam da seguinte forma. Hoje em dia é muito utilizado, começou a ser muito utilizado, né, com transações financeiras de Bitcoin, mas os sistemas eles têm evoluído muito e permitido que a gente escreva contratos inteligentes para outros tipos de relação. Mas funciona assim. Sabe quando a gente faz uma compra e a gente está fazendo uma compra online? E aí eu não me sinto muito seguro de fazer uma compra contigo, que está lá do outro lado do mundo, que eu não conheço. Então, normalmente a gente usa intermediários. Pode ser um PicPay, PayPal, Mercado Livre, isso.
Quando a gente utiliza esses intermediários, o que é que eles fazem? Eles trazem uma maior segurança para aquela relação. Porque ele só vai liberar o seu pagamento quando eu receber a minha mercadoria, né? O contrato inteligente, ele vem para retirar esse intermediário. Então a gente escreve ali o contratozinho em forma de código. E o que é que acontece? Eu digo que você vai me entregar tal coisa e que por isso eu vou lhe pagar X. Quando eu recebo tal coisa, as coisas são verificadas automaticamente. Quando o sistema verifica que eu recebi o produto, ele automaticamente vai liberar o seu pagamento. E a gente não vai precisar mais de um intermediário, tá? Então acaba, de certa forma, a longo prazo, isso vai acabar barateando, né, os custos dessa relação. Porque o intermediário, o PicPay, o Mercado Livre, ele fica com uma parcela deles ali com relação àquela compra, né? Eles estão vendendo o produto deles, né, que é a plataforma. A segurança deles. A segurança, exatamente. Então, o contrato inteligente, em linhas gerais, é isso. Um código em que você pega uma plataforma, hoje em dia é Ethereum, eu acho que hoje tem uma plataforma mais ampla para esse tipo de procedimento, para esse tipo de contrato. Existem mais contratos que a gente pode escrever na Ethereum. Então a gente ali vai, escreve o contratozinho codificado, né? E ele vai ser auto-executável. E de fato é seguro mesmo, né? Assim, porque a gente pensa justamente isso, essa questão da dúvida, tipo, ai, poxa, algo assim, no automático, na internet, enfim, mas é como se fosse o criptografado, então. Isso, exatamente. Eles são seguros, mas é muito importante a gente compreender que nenhum governo ainda regulamentou o uso desses contratos inteligentes, tá? Apesar da segurança da internet, por ele estar ali escrito, posto em uma cadeia blockchain, esse contrato pode ser que no futuro o judiciário venha declarar ele como um contrato que não é válido, por N questões que sejam. E aí é importante a gente compreender que o Brasil ainda não regulamentou isso, então a gente precisa usar com um certo cuidado, né? É bom a gente começar essa fase de teste e tal, até porque eu não sei se vocês sabiam, mas os smart contracts, eles são chamados de contratos inteligentes, né? Eles começaram a surgir, veja só, em 1996. A gente está em 2021. Existe um lapso temporal enorme aí. Mas antigamente, o cara que falava nisso não tinha a tecnologia blockchain que a gente tem hoje, tá? Então, é importante a gente saber que essas ideias surgem, a gente vai ali colocando elas em prática, a gente vai testando, vai aprimorando, para poder saber se está tudo certo. A gente sabe que o direito, ele tem a tendência de acompanhar a sociedade, né? Então, quando a gente vê que isso é uma realidade para muita gente, o nosso judiciário ele vai precisar se pronunciar. Ele vai precisar dizer, ó, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, ou então, ó, para isso aqui tá certo, precisa desse requisito. Vai ter que regulamentar, né? Então, hoje a gente ainda não tem realmente uma segurança jurídica, né? Mas eu acho que a gente caminha para que muito brevemente a gente passe por algum tipo de regulamentação. Bacana. Então, assim, voltando para esse apanhado geral, né, a questão de salientar as coisas, de formalizar as coisas, cascas de banana, que a gente vê, tipo, quais são normalmente onde é que a gente mais pode cair quando a gente vê algo tipo assim escrito, uma pessoa, normalmente o pessoal quando está querendo ser meio assim, né, querendo dar uma rasteira ali, tende a fazer isso dessa forma. Como é que a gente, alguns toques pra gente ficar ligado? Como eu falei, o contrato ele tem coisas muito peculiares, então não tem como a gente generalizar. Quando eu falo os pontos que a gente precisa ter segurança, são os mesmos pontos que a gente precisa ficar atento com relação às cascas de banana. Muitas vezes o pessoal tenta embutir ali algumas obrigações que não era para a parte, ou então algumas multas completamente abusivas,
recentemente eu peguei o caso de um cliente que queria cancelar um contrato. O contrato durava, tipo assim, 12 meses. Ele passou 10 meses com a empresa que ele estava contratando. Pagou o referente a 10 meses. Mas no contrato da empresa, ela falava que em caso de cancelamento ele tinha que pagar 100% do valor do contrato. Então, assim, um exemplo, eu não lembro quanto era o valor da mensalidade, mas se a mensalidade era R$1.000, o cara tinha pago 10 mil, e se a empresa estava dizendo que se ele quisesse rescindir, ele ia ter que pagar 12. Entendeu? Assim, uma coisa que não faz o menor sentido. Então a gente tem que ficar ligado em questão de multa, nessas obrigações embutidas. É muito importante, eu não digo que é uma casca de banana, tá? Mas é muito importante a gente ficar ligado no índice de atualização do contrato. Se ele vai ser atualizado pelo IGPM, se ele vai ser atualizado pelo IPCA. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive uma situação econômica com uma grande volatilidade, entendeu? Então, IGPM, acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei quanto, bateu uma alta histórica. Então, contratos de locação, por exemplo, que eram reajustados pelo IGPM, se as pessoas não renegociassem, um contrato de 1.000 ia passar para R$1.300, entendeu? Teve um aumento absurdo. Então, eu sei que o que eu estou falando são de contratos paritários, né? Em contratos em que a gente pode negociar essas cláusulas. Nos contratos de adesão, isso fica complicado. Porque ou a gente aceita ou a gente não aceita. Só para ficar facilitar, assim, o IGPM é o índice... Índice Geral de Preços do Mercado, tá? E tem o IPCA, que é o Índice Amplo do Consumidor. Inclusive teve até o mais recente que foi do questão dos imóveis, né? Que foi porque hoje em dia a gente tem um índice específico para contratos de locação, que é o IVA, que é o Índice de Variação de Aluguéis, esqueci o R. Residenciais. Mas eu acho que no vídeo que eu até comentei sobre isso, eu falei que isso não é um índice obrigatório. Então, assim, as partes elas não precisam necessariamente adotar aquele índice. Mas, hoje em dia, é bom saber que temos um índice próprio para aquele tipo de relação, entendeu? Porque vários outros não estavam refletindo. Como eu te falei, o IGPM que bateu uma alta e não estava acompanhando os preços de mercado referentes a aluguéis. E é bom focar bastante nessa informação de que eles não são obrigados a seguir, porque eu acho que eu, por exemplo, eu poderia achar, tipo, não, mas eu sei que o contrato vai estar com base naquele, porque ele é obrigado. E não me atentar em dois detalhes, né? E não, então, tipo, ele não é obrigado a seguir, então é importante ler o contrato, né? Para poder identificar essas questões. Isso aí, é importante ler o contrato, é importante procurar uma assessoria se você não tiver algum tipo de entendimento. E eu acho também que é super importante, agora falando do lado dos advogados, fazer um pouquinho daquilo que a gente tinha comentado, que é aprender a traduzir. Sim. Porque a gente fala quase um idioma próprio. Mas a gente precisa aprender a traduzir aí para que todo mundo consiga realmente compreender o que está lendo. Se colocar no lugar do outro como um leigo, né, para poder... Isso, exatamente. Sempre essa questão. E aí, pessoal, vocês gostaram desse papo? É uma coisa mais rapidinha mesmo, só para explanar essas principais dúvidas. A gente recebe o pessoal falando muito essa questão dos contratos, dessas dúvidas. Vai ficar salva a live aqui também. Mas também gostaria de dizer que a gente fica tendo aqui lives semanais, tá bom? Justamente trazendo esses assuntos aqui do dia a dia, que são as principais dúvidas do pessoal. Sim. E vai ficar acontecendo também no LinkedIn, tá? E aí, enfim, a gente vai ficar divulgando só pra vocês também já ficarem cientes aqui, saber, toda segunda a gente vai estar por aqui conversando bastante. Gente, eu queria dizer que vem muita fera por aí, viu? Vocês pegaram aqui, ó. Isso aqui foi só o esquinha, tá? Vocês querem que foi assim? Pedro, teve alguma dúvida, alguma coisa? O pessoal me coloca à disposição também. Quem quiser, pode entrar aí no meu Instagram. Quero saber quando o Bárbara vai abrir um curso de contratos. Ela manda muito. Queria, quem sabe, hein?
Mas assim, considerando o momento atual de atividades, ainda não. Alguns anos aqui pra frente, quem sabe. Mas, gente, me coloca à disposição. Quem quiser, pode entrar aí no meu Instagram, Instagram aqui da Carlos Pinto. Quem não tá seguindo ainda, não sei porquê, segue, né? Tá perdendo tempo. E manda aí sua dúvida. Eu tô super à disposição, tá? Pra responderem o que vocês tiverem de dúvida. Qualquer coisa que vocês não compreenderam daqui, que querem que eu fale um pouquinho mais sobre, é só falar e eu me coloco super à disposição. Foi um prazer imenso estar aqui nesse começo de tarde com vocês. Espero que a gente se encontre mais vezes. Almoçou com eles, né? É, aqui, ó. A gente almoçou. É um almoço contratual aqui. Mas é isso. Qualquer coisa é só falar. Estou às ordens. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.